Olá, meus amigos, estou aqui de volta neste momento para comentar com vocês sobre um outro assunto bem interessante ligado à resistência. Ou seja, neste vídeo eu também quero falar sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Notadamente sobre... Ainda rapidamente vou tocar aqui na questão de uma exigência da resistência palestina, né? Em relação aos prisioneiros, né? Eu quero acentuar algo que eu já falei no outro vídeo. E eu quero pontuar outras questões importantes. Uma delas, foi dito neste canal, né? Também muitos especialistas acham que abordaram este assunto, que as coisas da Síria seriam extremamente complicadas, né? E algo que eu apontei o tempo inteiro dentro desta lógica é que os possíveis enfrentamentos que ocorreriam na Síria, né? Ou seja, as pequenas e vastas guerras civis que ocorreriam na Síria dariam o tom do que é essa nova Síria e que tudo pode acontecer. Quero comentar sobre isso e quero comentar sobre tudo, né? Sobre a questão da resistência islâmica na Síria. Que muitos se adiantaram a falar que a história da resistência islâmica tinha acabado, né? Não havia mais resistência. Lembra do Fukuyama? Que falaram que a história acabou, né? Depois do fim da União Soviética. Pois é, assim como Fukuyama se adiantou demais, né? Muitos se adiantaram a dizer que a história da resistência islâmica tinha completamente acabado na Síria, né? Completamente acabado no geral, no Oriente Médio, naturalmente na Síria, em virtude do que aconteceu com a Síria. Pois bem, minha gente, não é que a resistência síria apareceu. A resistência síria apareceu neste momento, golpeando Israel, tá? Sinalizando que vão lutar, né? Que vão tentar tomar o Golã de Israel, né? E que também estão dispostos a lutar, inclusive, contra os grupos, né, que assumiram o poder na Síria. Pois é, né? A resistência síria apareceu. Bom, então, antes de qualquer coisa, agradecer a todos vocês pela gentileza aqui do apoio ao trabalho, ao canal, né? Muito obrigado por tudo. Se você puder, deixa um pix para dar uma força pro canal. Ô, Josa, você pede pix o tempo inteiro. Eu peço que produtor de conteúdo que tem dinheiro, que é rico, pede. Por que Josa Novaes não vai pedir, né? É claramente que eu estou pedindo aqui um valor para você, qualquer valor, mas assumindo, né? Antecipadamente a ideia de que você já ajuda este canal apenas ao assistir os vídeos, ao comentar, deixar o like, a compartilhar. Se essa é a sua possibilidade de ajudar o canal, muito obrigado por isso. Já é o suficiente, está tudo muito bem, gente. Neste contexto, o Pix se insere como uma espécie de bônus, né? Fico muito grato a quem puder ajudar. Aqueles que não puderem, não tem problema, porque ao contrário do que parece, vocês já estão ajudando. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês, tá? E forte abraço, né? Aos meus irmãos e irmãs que estão lá no Alasca, hein? Lá no Alasca, né? Outros lugares dos Estados Unidos, na América Latina toda, aqui Brasil, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, cidade de São Paulo. Meus irmãos e irmãs da Mãe África, que é a mãe de todos nós, né? Também lá na Europa, os meus irmãos e irmãs que estão, vejo vocês, né? Vejo vocês. Dinamarca, hein? Lá da Dinamarca tem gente vendo o canal. Muito obrigado pela generosidade. Na Holanda também, né? Notadamente, irmãos e irmãs que estão em Portugal, né? Abraço ao Davi, muito obrigado, Davi, lá nos Açores, né? Pela generosidade do apoio sempre, né? Os irmãos e irmãs que estão também na Ásia, na Oceania e, né? Enfim, todos os pequenos e grandes lugares nesse grande, enorme, imenso mundão de nosso Deus. Muito obrigado por tudo, abraço terno a todos vocês, tá? Vamos lá, meus amigos. Olha, para começo de conversa, o Trump disse que vai retirar as tropas dos Estados Unidos da Síria. Olha isso. Como é que alguém poderia imaginar um negócio desse? Dá para acreditar? Difícil, hein? Tem muito poder em jogo ali. Agora, tá dentro da lógica do Trump, né? De fugir de batalhas, né? De retirar os Estados Unidos de inúmeras batalhas neste momento. É claramente que eles estão aí pensando numa batalha maior, contra um inimigo maior, e ele não quer o desgaste das forças estadunidenses. Contudo, por que é difícil? Porque os Estados Unidos ganham muito com a presença naquela região. O Trump simplesmente falou, é a guerra deles, eles que se virem. Deixando claro que deverá tirar, né, as tropas dos Estados Unidos daquela região. Olha, gente, os Estados Unidos estão ali há muito tempo roubando o petróleo da Síria, inclusive, né?
ele prometeu retirar as tropas dos Estados Unidos daquela área, dominada pelos curdos, local em que as próprias tropas estadunidenses protegem as tropas sírias, ao mesmo tempo que são protegidas por ela. O Trump falou, guerra de vocês, se virem, eu vou retirar minhas tropas daí. Olha que coisa interessante, né? De novo, isto vai, né, ao encontro do que foi dito aqui no canal, do que foi sustentado aqui no canal, de que a chegada do Trump ao poder não significava necessariamente, né, que haveria um maior apoio, né, dos Estados Unidos a Israel, não haveria necessariamente uma intensificação da luta em várias frentes por parte dos Estados Unidos contra os seus inimigos, né? Mas as pessoas falavam, não, que é o Trump, né, então tudo vai ser pior. Por isso, novamente, é importante abandonarmos aquelas abordagens moralistas, né? Ok? E olharmos para aquilo que é ditado pela realidade, tá? O que está sendo imposto pela realidade? É isto que a gente precisa observar, né? Agora, quanto ao que está acontecendo na Síria, tá? De início, voltando àquela questão que eu abordei no vídeo anterior, que eu quero salientar aqui, né? O Hamas, né, faz exigências brutais a Israel, e uma dessas exigências é quanto, né, a uma soldada israelense, tá? Trata-se de uma soldada importante de Israel, né, que é a Arbel Ehud, né? Arbel Ehud é uma soldado israelense que está presa, né? O Hamas, né, decretou que vai libertar, né, a Ehud e também um idoso israelense em troca de 110 prisioneiros palestinos. Olha isso, hein? Agora, se o Netanyahu se recusar, o mundão lá em Israel vai cair em cima dele, porque todo mundo quer a libertação dessa soldado, gente. Tá? Do idoso também, que é o refém, mas sobretudo dessa soldado. O Hamas quer a libertação de 110 prisioneiros, inclusive, vejam vocês, porque isso existe, tá? Isso mostra o que é Israel, né? Inclusive, 30 crianças palestinas que são prisioneiras. É isso, porque há crianças palestinas que são prisioneiros dos genocidas lá, sionistas de Israel, gente. Entende? Então, assim, isso mostra claramente o controle exercido pelo Hamas nessas negociações, tá? 32 prisioneiros, né? Na quinta-feira, 32 prisioneiros condenados à prisão perpétua, né? 48 com sentença de longa duração, né? Longa duração, além dos com prisão perpétua, né? 48, portanto, com prisão de longa duração, e 30 crianças, né? 30 crianças. 30 crianças teriam já sido libertados em função dessa chantagem do bem feita por Israel para libertar a Ehud. Tá? Muito interessante isso daí. Agora, as coisas estão se complicando muito para Israel. Por quê? Porque a tal da resistência síria, que todo mundo falou que não existia mais, né? Na verdade, a resistência islâmica, né, ela apareceu novamente e onde? Justamente na Síria, tá? Ela fez um ataque, tá? Um ataque, reivindicou um ataque com disparo contra as tropas das IDFs na região do Golã, tá? É isso mesmo, né? A resistência assumiu essa responsabilidade, tá? Por esse ataque às tropas naquela região, na zona tampão ali que fica entre o Golã, né? Na verdade, essa zona tampão, ela praticamente hoje é muito difícil da gente determinar o que é uma zona tampão ali, né? Porque aquela área anterior da zona tampão foi tomada pelas tropas israelenses, né? E aí, gente, foi noticiado pelo jornal Al-Akbar, lá do Líbano, tá? Esse ataque foi o primeiro jornal, a primeira mídia que noticiou esse ataque da resistência síria, tá? Este grupo fez um anúncio, segundo o qual eles começaram as suas operações contra os inimigos israelenses, justo com as operações contra as gangues terroristas do Jolani. Ou seja, a guerra deles contra Israel passa também pela guerra contra as tropas do Jolani. Por quê? Porque eles têm uma leitura, esse grupo da resistência síria, de que o Jolani é um apoiador, né? De que o Jolani é um apoiador de Israel, que ele contribui para o domínio israelense na Síria. Olha, gente, isso é uma leitura muito boa, tá? Muito boa, muito séria, né? Muito profunda, feita por esse grupo da resistência síria, tá? Bom, um correspondente de uma rádio, da Rádio do Exército Israelense, ele falou, né, que homens armados abriram fogo contra
uma força de Israel na zona rural de Cuneitra, né? Fechando aspas, né? E ele disse que essa foi a primeira vez que fogo foi direcionado contra as nossas tropas após 2 meses em que elas estão circulando pela Síria, tá? O grupo prometeu, né, confrontar a ocupação israelense atacando as forças israelenses que estão ocupando a Síria e também os chamados homens armados do Al-Jolani, né, com emboscadas, né, e também com ataques surpresas, tá? As forças de ocupação israelense revidaram esse ataque com disparos, né? Mas não relataram nenhum ferido. Se não relataram, é porque não atingiram nenhum membro da resistência síria. Eles atacaram e eles recuaram e eles desapareceram e ninguém sabe onde eles estão, tá? Isso é muito interessante porque marca o início, o nascimento da resistência. Então o mundo falou, a resistência acabou. Não, a resistência está presente, é uma resistência armada, embora não saibamos ainda como ela é, qual é a sua força, qual é a sua devida condição, tá? Israel resolveu enviar tropas adicionais, né? E patrulhas também com vários blindados ali para a Síria, né? Mas o fato é que Israel sempre usou muito da força, né? E como a gente vê, a gente percebe, nos últimos anos, vem perdendo para a resistência. É provável que também não tenha muito a ganhar nessa luta contra uma resistência que, a despeito de nós não sabermos qual é o seu devido potencial, no momento, o fato é que ela tem essa capacidade de desaparecer, né? Sem que as tropas israelenses consigam entender para onde elas foram, né? E também as pistas, né? Não consegue fazer a leitura das pistas que, eventualmente, essa resistência deixa. Então, na verdade, é algo novo e importante no cenário que vai contra aquela ideia de que, não, a resistência islâmica foi completamente derrotada, tá? Um outro ponto importante é que, lá na província de Rama, né, houve um problema muito sério, né? Houve a execução de 15 pessoas, 15 civis, tá? Perto de Rama, tá? E também há um conflito já em curso muito sério em Idlib, tá? Vamos lá, olha, o que foi dito é que um grupo armado mascarado invadiu a vila de Arza, sequestrou vários moradores do local e executou 15 desses moradores perto do rio Orontes, né? Que isso aconteceu na sexta-feira. Os testemunhos, né, que perceberam, que encontraram, que se depararam com o que aconteceu, né, disseram que os militares apareceram batendo a porta das pessoas, né, retiraram as pessoas das suas casas e as executaram com tiros a partir de pistolas silenciadas, tá? Então, depois disso, eles fugiram da área e deixaram os corpos para trás, né? O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, né, disse que pelo menos 105 assassinatos por vingança já foram registrados em todo o país, com 218 pessoas mortas, né, nesses 105 assassinatos por vingança, ou seja, alguns assassinatos em grupo, né? Enfim, tudo isso desde o começo do ano de 2025. Temos, portanto, uma guerra civil em curso na Síria hoje, né, gente? Tá? Todos esses que foram executados eram pessoas que, em teoria, estavam ligadas a algum tipo de grupo, tá? De grupo armado, tá? Já no norte lá da Síria, né, na região de Idlib, né, confrontos violentos aconteceram ali em Talada, que é uma pequena vila localizada no distrito de Dama, no interior de Idlib, tá? 2 grupos armados se envolvem constantemente em combates. Esses combates são pesados, encarniçados, né? Com vítimas de ambos os lados, mas também, infelizmente, muitas vítimas civis, tá? Os moradores estão pedindo uma intervenção imediata das forças de segurança do governo sírio, né? Que se propõe a ser governo, mas que não consegue dar conta disso, até porque, provavelmente, grupos que fazem parte do próprio governo estão, né, nas ações aí de assassinato dessas pessoas, tá? E também nos confrontos contra outros grupos, tá? Os conflitos dos grupos armados, né, vem gerando assassinatos constantes, né, execuções sumárias, tá? Numa crescente da violência que ocorre em toda a Síria neste momento, né? E a gente percebe que
muitos grupos que estavam dentro do Hayat Tahrir al-Sham, né, estão guerreando entre si. E se o Jolani não tomar cuidado, né, ele vai ser vítima desses próprios grupos, como eu já falei aqui em outros momentos, tá? A situação é séria. Houve em Homs também assassinato de 35 pessoas, né? A situação é grave e o Jolani não está conseguindo dar conta disso, porque, evidentemente, não faz parte da natureza do Jolani ser um líder político, né? Faz parte da sua natureza ser um terrorista. Então, aquilo que estão fazendo é algo que ele fazia. Então, enfim, ele não vai ter como, né, lidar com essa situação. É muito provável, inclusive, que se tentar enfrentar esses grupos, ele caia muito antes do que as pessoas imaginam, tá? Então é isso, gente, tá? Deixando claro, né? O Belize, né? Foi mais um país que se junta ao chamado Grupo de Raya, né? No apoio, né, a um processo de genocídio de Israel contra Gaza. Belize, tá? Enfim, essas são as informações que eu queria passar para vocês aqui neste vídeo. É algo com que Israel não contava, de jeito nenhum, não esperava que houvesse o surgimento da resistência síria tão rapidamente. O Ocidente também não imaginava isso, tá? E aquilo que muita gente já supunha que aconteceria seria o enfrentamento entre esses grupos, ou seja, várias pequenas guerras civis acontecendo dentro da Síria, né? Agora, também algo que ninguém imaginava era que o Trump resolvesse retirar as tropas ali daquela área onde estão os, enfim, aquele grupo, né, que sempre incomodou bastante ali a Turquia, né, e que neste momento, né, o Erdogan já estava preparando ali silenciosamente uma guerra contra esse grupo também, né, e neste momento Israel não, os Estados Unidos simplesmente deixou claro que vai abandonar esse grupo e vai-se embora, né? Veremos se o Trump vai cumprir com a promessa. Agora, de certa forma, gente, já vemos que todos os movimentos do presidente estadunidense são movimentos, né, contrário, né, enfim, o fortalecimento das ações militares dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio, ao menos neste momento, amigos e amigas. É isso. Olha, muito obrigado por tudo. Novamente, forte abraço a todos. Não se esqueça de deixar o like, tá? E até o próximo vídeo, amigos e amigas.